Graça e paz a todos, amados irmãos. Vamos dar início ao culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de lembrar um versículo que diz, no livro de Abacuque 3,18: Eu exultarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Amém? Com esse versículo vamos dar início ao nosso culto com o prelúdio. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Adoremos ao Senhor nosso Deus com a oração. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós te suplicamos, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas vidas, perdoa as nossas ofensas, ó Pai, e transforma os nossos corações, ó Pai. Transforma a Tua igreja, Senhor, no lugar santo, na igreja santa, e que nós possamos, ó Pai, ser exemplos como cidadãos do reino do céu aqui na terra. É em Cristo Jesus, porque nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu
meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor, Onde flui o amor. és meu prazer e meu louvor, Onde flui o amor. 2, 3, a 5 diz 3, a 5 diz assim: quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Façamos deste momento um momento de confissão a Deus pelos nossos pecados. Enquanto eu calei o meu pecado, envelhecido sei de tão cansado. Eu que a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós te suplicamos, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas transgressões, ó Pai, e nos dá um coração alegre, Senhor, que nós possamos, ó Pai, sermos alegres na tua presença, porque somos perdoados. E perdoados estão os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Assim eu confessei O meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Neste momento de ofertório, vamos ouvir o que Marcos diz no seu no capítulo 12, versículo 42. Ele escreve assim: vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. 5 réis. Oferte ao Senhor, seu Deus, Senhor nosso Deus, a sua oferta. Oferte o seu coração, a sua vida, a sua família. Oferte aquilo que você
tem de melhor para ofertar ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que te render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou Apenas servo, teu amigo me tornei. Te adorarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Que nós possamos te louvar com o que nós possuímos, ó Pai. Pois tudo é teu, Senhor. Nós estamos apenas devolvendo uma parte, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, que tu nos concede de nos alimentarmos, de nos vestirmos, de termos onde morarmos, ó Pai. Abençoa, Senhor, o povo que te ouve nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te oro agradecido pelos dízimos, ó Pai, pelas ofertas que são depositadas, que são entregues, Senhor, à primeira igreja presbiteriana independente do Brasil, em Fortaleza, ó Pai, e em todas as regiões, ó Pai. Sou agradecido, ó Pai, em nome do conselho da primeira igreja, Senhor, a todos os seus dizimistas, ó Pai, e ofertantes. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento de louvor, vamos dizer ao Senhor nosso Deus que Ele edifica a nossa casa, que Ele é a base da nossa casa, que Ele é a base das nossas vidas e nós necessitamos da sua presença em nosso meio. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e noite você será levantar, de madrugada repousar, tarde comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e no
hoje você irá levantar, de madrugada repousar, tarde comer o pão que penosamente granjeastes, aos teus amados ele dá, enquanto dormem, aos teus amados ele dá, enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa. Senhor nosso Deus, agora na tua presença, Senhor, colocamos diante do teu altar a vida do pastor Hermani, que estará trazendo a mensagem hoje para os nossos corações. Que o Senhor esteja falando através dos seus lábios, Senhor, que ele fale com o coração, Senhor, cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia, e que venha, Senhor, com a sua palavra, que é a tua palavra, iluminar os nossos corações, aquecer os nossos corações, consolar, confortar, trazer esperança, Senhor. E de diferentes modos, para diferentes pessoas, o Senhor alcance a cada um com a sua graça. É o que nós te pedimos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, queridas. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você esteja assistindo neste momento, essa reflexão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3. Eu me lembro que há muitos anos, ainda morando em São Paulo, nós fomos convidados, a Marta e eu, para participar de um estudo bíblico na casa de um grupo de jovens em São Bernardo do Campo. Um grupo que a gente ama muito ainda. E naquela noite um dos jovens falou sobre esse texto que me marcou, um dos versículos. E eu gostaria de ler alguns deles para que nós possamos refletir neste momento. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Se você quiser depois continuar essa leitura, é uma leitura muito edificante. Mas uma das coisas que nos preocupa como pastor é as leituras bíblicas e as interpretações que se tem feito, sem considerar contexto, literatura, gênero literário, e isso às vezes distorce um pouco a verdade da Bíblia, de acordo com a nossa intenção, com o nosso desejo. E esse texto aqui, Provérbios, ele é um compilado de citações de Provérbios. Salomão e tantos outros aqui compuseram esses provérbios, que eles eram muito usados para serem recitados, cantados, assim como o livro de Salmos, né? É um livro repleto de poesia. Aqui também nós vamos encontrar vários aspectos do jeito de escrever dos judeus, daquele povo que tinha o seu estilo de escrita. Aqui nós vamos encontrar muitas vezes um paralelismo, uma comparação, uma coisa positiva contra uma coisa negativa, ou duas coisas positivas, ou duas coisas negativas. E o texto, então, ele precisa ser visto também dentro deste contexto, para que a gente não tire conclusões que sejam simplesmente aquilo que eu gostaria de ouvir, né?
essa é uma diferença muito grande entre qualquer literatura e a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que a palavra quer dizer, aquilo que Deus usou os profetas, os escritores, os evangelistas, os apóstolos, para nos edificarem, para nos exortarem. Então, começando pelo versículo 1, ele diz assim: Filho meu, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos. Quando a palavra coração aparece na Bíblia, em geral, ela não está significando o aparelho em si, né? Mas está falando da questão sentimental. No pensamento grego, né, e a partir do pensamento grego, nós costumamos dividir, e isso no século XVI foi acentuado, dividir razão e emoção. E alguns segmentos religiosos enfatizam mais a razão, outras mais a emoção. E aqui não é isso que ele está querendo dizer, né? Mas ele está querendo, primeiro, porque o conceito judaico de gente é completo, é unidade, né? E não departamentos. O departamento das pernas, o departamento das mãos, o departamento da digestão. Nós temos esses sistemas internos, mas a ideia é de que nós somos uma pessoa. Aqui está a Hermani, né? Não é a cabeça do Hermani, a voz do Hermani, a boca do Hermani, como nós costumamos geralmente departamentalizar. Então, quando ele fala que guarda no seu coração, é que ele fala dessa coisa gostosa da essência, dos sentimentos, né? Da saudade, da perseverança. Não é simplesmente aquela ideia de que 1 mais 1 são 2, então isso é racional e é assim que eu tenho que funcionar. Nas coisas de Deus, nem tudo é dentro da nossa lógica, né? Então ele sugere que a gente guarde a lei do Senhor no coração, guarde os mandamentos no coração. Aqui tira a ideia, o peso do legalismo. Mandou guardar o dia, eu vou guardar o dia. Mandou fazer jejum, eu vou fazer jejum. Mandou ler a Bíblia 1 hora por dia, eu vou ler 1 hora por dia. Deus não precisa dessas coisas mecânicas, né? Ele precisa, como os salmos dizem, né? Medita na sua lei de dia e de noite. Você não precisa estar dentro do seu quarto, sozinho ou na igreja para meditar. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Essa é a ideia do coração, essa é a ideia do sentimento, de você estar com isso na sua vida, né? O versículo diz assim: como consequência, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então aqui, é essa ideia, é essa nossa preocupação com relação a descontextualizar. Então, se eu faço essas coisas, consequentemente, estas outras vão acontecer. Não é bem assim, não é bem automático assim, né? Todos nós estamos sujeitos a sofrer perseguições. Jó era um homem justo e o inimigo entrou ali e fez uma bagunça enorme na casa dele, na vida dele, na família dele, inclusive na saúde dele. E ele era um homem que a própria Bíblia descreve como alguém que guardava no coração os mandamentos de Deus. Ele orava pelos filhos, quem sabe eles tivessem pecado e tal. E Deus, então, obviamente atendia o clamor dele. O que isso aqui quer dizer é que nós vamos ter uma qualidade interior de vida, de relação com Deus e com o outro. Essa relação vai ser com melhor qualidade, né? A prosperidade, a paz que ele vai nos dar, não é uma paz que vem de fora para dentro, é uma paz, uma prosperidade que vem de dentro para fora. Prosperidade na palavra de Deus tem muito a ver com a vontade de Deus e não simplesmente com possuir as coisas. Versículo 3 diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. A nossa família, nós somos 6 irmãos, e o nosso terceiro irmão, ele faleceu há alguns anos, há 9 anos. Ele faleceu de um ataque cardíaco fulminante. E antes de ele sofrer esse ataque cardíaco, ele tinha como um versículo assim, que ele gostava muito, que se destacava muito para ele, Salmo 23, que diz: a misericórdia me seguirão, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Alguns dias antes do acontecido,
ele teve um desmaio na rua e ele foi socorrido por algumas pessoas que estavam ali do lado dele. Colocaram a cabeça dele no colo enquanto a ambulância chegava, cuidaram dele com todo o cuidado sem nunca conhecê-lo. E ele então depois lembrou, né, a misericórdia e a bondade seguindo ele, ajudando ele nas horas difíceis, né? Então, essa é a ideia do andar com o Senhor, né? Ele vai fazer essas coisas com a gente. E ele diz, então, prenda ao redor do teu pescoço, escreva-o na tábua do teu coração. Isso não é literal, isso é figurativo. É a ideia de que você está com isso no seu corpo, que você está com isso nas suas emoções, nos seus sentimentos. É uma coisa que lhe dá prazer. Me lembro de uma vez uma irmã de João Pessoa, ela era uma serva muito dedicada. E ela era do tipo assim, né? Fazia muitas vigílias, tinha muito tempo de jejum, era uma mulher muito consagrada, né? Mas ela tinha um semblante assim muito fechado. Ela era uma pessoa dura nas palavras, nas relações. E um dia ela orando, ela conversando com Deus, Deus falou com ela, você tem um espírito, uma atitude de serva, mas você não tem um coração de serva. Mostrando para ela que tudo aquilo que ela fazia só tinha sentido se fosse feito de coração, né? Porque Deus não precisa do nosso jejum, da nossa oração, Ele não precisa, nós é que precisamos disso. Então, o provérbio aqui de um sábio está nos recomendando essa atitude. E ele diz no 4, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Uma vez o pastor Samuel Munguba, nosso tio, ele comentou, né, que ele estava conversando com uma pessoa que conheciam, cresceram juntos e tal, e o amigo dele tinha se desviado para outros caminhos, né? Não estavam nos caminhos do Senhor. E ele perguntou assim, você encontrou alguma coisa melhor do que Jesus? Ele disse, não, claro que não, né? Baixou a cabeça, ficou entristecido e tal. E aí ele perguntou para o pastor, né? E se tudo que você está pregando for mentira? E se tudo que você está pregando, ensinando, levando as pessoas a ter uma mudança de vida, tudo isso daí for balela e tudo mais? Ele disse assim, se isso tudo for mentira, eu procurei ser um bom esposo, um bom pai, um bom servidor no meu trabalho, nas minhas atividades, procurei ter uma boa reputação, como o texto diz aqui. E aí ele disse para o amigo, né, e se tudo que eu prego é mentira, se for verdade? Aí o amigo disse assim, eu estou lascado. A palavra de Deus tem transformado vidas. E a palavra de Deus nos leva a termos uma boa reputação quando levamos isso a sério. Tem muitas pessoas que, como dizia a Cleia, ela é Natal, né? Tem gente que se queixa de ser crente, né? Na verdade, não coloca o coração nas coisas que faz. E aí acha que é simplesmente esse negócio mercadológico, né? Legalista, eu faço e as coisas vão acontecer. E aqui o versículo que me chamou muita atenção na explicação daquele jovem. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Naquela época, a palavra era e não se estribe no seu próprio conhecimento. E eu não sabia o que é que significava essa palavra estribe, né? Estribar-se, né? A ideia é de que o estribo do cavalo, quando você vai montar no cavalo, você pisa nele e sobe para sentar na sela. E aí ele estava definindo que essa tradução diz já, né? Não se apoie, né? A ideia é essa. Não se apoie, não se estribe no seu próprio conhecimento. Não faça da sua caminhada, da sua cavalgada na vida, baseado apenas no seu próprio entendimento, naquilo que você acha. Eu acho que a igreja devia ser assim. Eu acho que a lei devia ser assim. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não se estribe no seu próprio conhecimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando Ele nos chama atenção para não nos firmarmos nos nossos próprios entendimentos, todos nós temos a nossa história,
construímos a nossa vida baseado em situações, em vivências, temos a nossa carga genética, a nossa herança familiar, cultural, tudo isso vai contribuindo, construindo a nossa vida, a nossa percepção de vida. E obviamente nós temos as nossas ideias, mas elas não necessariamente são a verdade. Às vezes um amigo, uma amiga nos trazem uma outra compreensão de um outro momento, de uma outra situação e nos faz perceber outra coisa. Então, perceber que Deus está usando pessoas, ou Ele mesmo está falando conosco através da palavra ou de situações, pode nos ajudar a deixar que Deus endireite as nossas veredas. E por último, não seja sábio aos teus próprios olhos. É uma continuação dessa ideia. Não te estribes, não te apoies apenas nos seus conhecimentos, nas suas ideias, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Esse texto, evite o mal, é interessante. É aquela ideia, se alguém disser para você assim, olha, naquela esquina ali está tendo um assalto, o pessoal está passando, todo mundo que passa por lá é assaltado. Você iria por lá ou faria uma volta todinha no quarteirão? Eu faria a volta todinha no quarteirão, né? Evite o mal. Evite a aparência do mal. Isso aqui cabe, assim, num leque de coisas da nossa vida. Como você assiste as coisas, se você tem uma visão crítica, se você tem outros argumentos. Nós estamos aí nessa fase de fake news, né? E muita gente acredita em cada absurdo como se isso fosse verdade. E a palavra de Deus nos recomenda. Não faça isso, né? Reconheça o Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e evite o mal. Que a palavra do Senhor possa nos fazer pensar nesses aspectos. Eu queria recomendar a você a leitura, né? A continuidade dessa leitura a partir do verso 9, que nos traz outros direcionamentos, outras atitudes que podem edificar, que podem fortalecer, que podem nos ajudar a ter uma vida, principalmente a partir da nossa relação com Deus, uma relação melhor com o próximo. Deus assim abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Despede-nos, Senhor, com a tua graça. Ide por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a palavra que lhe foi ensinada hoje. Vá em paz, abrace seu irmão, abrace seu amigo, abrace seu vizinho, transforme a vida de alguém a partir de você. Amém? Em nome do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana, Independente de Fortaleza, nós agradecemos ao reverendo Hermani por estar conosco neste dia. Obrigado, Hermani, a sua presença é muito importante no nosso meio. E é com profundo pesar que comunicamos o falecimento da mãe da nossa irmã e amada pastora Rosilene Alves. A Dona Maria do Socorro Alves Lima partiu, foi para a morada eterna, nessa tarde de sexta-feira passada. A família, os nossos sinceros sentimentos e a oração, pedindo que o Senhor os fortaleça. Pastora Rosilene, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço e aceite o conforto vindo do trono da graça de Deus. Nós lhe admiramos como pastor, como pessoa, e pode contar conosco. A senhora sabe que com a primeira igreja, a senhora sempre vai ter apoio. Vamos em frente, pastora. E que Deus abençoe a sua família. Que Deus lhe guarde. Que Deus lhe traga o conforto e o consolo para o seu coração e para o coração dos seus familiares. Em nome de Jesus, nós agradecemos pelos anos que convivemos com a Dona Maria do Socorro. Pessoa importante na sua vida, pessoa importante para a primeira igreja, porque lhe trouxe ao mundo. Era a senhora sua mãe e você respeitava como nós a respeitamos. Em nome de Jesus, pastora Rosilene Alves, receba o nosso abraço.
receba o nosso apoio, receba o nosso carinho e receba os nossos sentimentos. Amém.